E aí, meus queridos, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico. Deixa aquele like e a inscrição pra fortalecer, porque tá difícil, o YouTube tá dando shadowban, não tá entregando os vídeos. Entra no canal pra ver se tem vídeo novo também, pra vocês não perder os nossos últimos lançamentos. E é isso aí, recado dado, bora pro vídeo de hoje. Graças à mais recente polêmica envolvendo o jogo Hogwarts Legacy, praticamente todo mundo ficou sabendo que a J.K. Rowling, criadora do universo de Harry Potter, foi amplamente cancelada pela esquerda por supostamente ser transfóbica. Só que a maior parte das pessoas nem faz ideia do que foi que a J.K. Rowling realmente disse, ou que ela realmente fez para ser considerada transfóbica por essa galera. Na verdade, eu diria que a maior parte das pessoas de esquerda também não sabe o que ela disse. Só virou aquele negócio de tá todo mundo falando que ela é, então ela deve ser mesmo. Mas será que os comentários da J.K. Rowling foram tão tóxicos, tão radicais, tão odiosos assim? Será que essa fama de transfóbica, que essa fama de intolerante que ela acabou recebendo dessa militância é realmente merecida? Olha, eu fiz uma pesquisa bem profunda em toda essa treta que aconteceu. Esse site aqui facilitou bastante o trabalho porque ele compilou as principais polêmicas. Então agora a gente vai dar uma olhada na timeline, né, dos comentários transfóbicos da J.K. Rowling para entender se realmente teve uma coisa muito absurda que ela disse, se realmente ela é uma pessoa tão odiosa, se realmente ela é tudo isso que a esquerda fala, ou se é só mais um daqueles cancelamentos que foram realizados simplesmente porque ela é uma pessoa que não abaixou completamente a cabeça para a patrulha do politicamente correto e ousou fazer alguns comentários que não são 100% alinhados à narrativa woke. A própria J.K. escreveu no site dela sobre as razões pelas quais ela começou a falar sobre essas questões de sexo e gênero. E aqui ela cita os primeiros eventos que fizeram ela ser encarada como uma pessoa possivelmente transfóbica pela militância LGBT mais radical, sabe? Aquela que realmente estava procurando pelo em ovo. Tudo começou por um like. Quando ela começou a se interessar por questões de identidade de gênero e transgênero, ela começou a capturar comentários que ela achava interessante. Tipo, salvar comentários, printar. Ela estava fazendo uma pesquisa por causa de um livro que ela estava escrevendo. Era uma pesquisa que, em muitos pontos, era meio profissional. Então ela estava salvando esses comentários, como uma forma de lembrar do que ela poderia pesquisar mais tarde. E aí, em uma ocasião, ela, distraidamente, deu like em vez de tirar um print. E esse único like foi considerado uma evidência de que ela tinha pensamentos errados. E aí um baixo nível persistente de assédio começou. Ou seja, os primeiros comentários negativos sobre ela começaram porque ela deu like em um comentário que as pessoas consideraram problemático. Ela não diz aqui exatamente quais comentários, certamente isso aqui já se perdeu, mas isso começou por aqui. Só que, como ela mesma deixou claro, ainda era um negócio muito pequeno, né? Começou aquele disse que me disse, aquele burburinho no Twitter. Nem chegou a ser um cancelamento, mas o pessoal já começou a desconfiar, começou a achar que tinha alguma coisa errada. E aí, alguns meses depois, ela agravou esse crime de acidentalmente ter dado like num tweet que o pessoal não gostou e começou a seguir uma tal de Magdalene Barnes. Essa era uma jovem feminista lésbica imensamente corajosa que estava morrendo de um tumor cerebral agressivo. E a J.K. Rowling começou a seguir ela porque ela queria entrar em contato com essa mulher e ela conseguiu fazer isso. Só que como essa feminista acreditava muito na importância do sexo biológico e não acreditava que as lésbicas deveriam ser chamadas de fanáticas por não namorarem mulheres trans com pênis, os militantes do Twitter já começaram a ligar os pontos e aí, né, os ativistas começaram a aumentar o nível do cancelamento em cima da J.K. Rowling. Ou seja, é aquela polêmica que a gente já viu aqui em outros vídeos, mas caso você por um acaso não saiba, existe uma militância trans que bate na tecla de que você não pode não querer se relacionar com uma pessoa com base na sua genitália. E obviamente isso se estende também para as outras letrinhas da sigla LGBT. Então, uma lésbica não deveria se incomodar com o fato de namorar uma mulher trans se ela tiver um pênis. Então, ela é lésbica, mas isso não significa que ela não pode querer um pênis na sua namorada. Basicamente, essa era a posição dessa feminista que, por causa de um tumor cerebral, J.K. Rowling começou a seguir e o pessoal pegou esse evento, mais o like que ela tinha dado num tweet problemático, que provavelmente devia seguir mais ou menos nessa mesma linha, e começaram a falar que, não sei não, acho que a J.K. Rowling é transfóbica. Olha, até aí, podemos concordar que não tem nada demais
que realmente você precisa ser muito radical para chegar nesse ponto de realmente pensar, não, que se a pessoa, ela acha que esse pessoal que fala que você não pode levar em consideração a genitália da pessoa com quem você está se relacionando, você não tem o direito de ter essa preferência que seja, senão você é transfóbico, assim, isso já tá numa ala bem radical do discurso LGBT. Até então era isso, e ela nem tinha se manifestado sobre essas questões. Ela simplesmente deu um like num tweet e seguiu uma pessoa que já tinha falado sobre isso. E a razão para ela seguir essa pessoa nem era por causa desse tema, era simplesmente por uma questão de saúde e ela queria entrar em contato com a pessoa. E aí, primeiro grande ponto que começou a fazer as pessoas cancelarem mais a J.K. Rowling foi quando ela fez um tweet de apoio a Maya Forstater, uma especialista em imposto que perdeu o emprego por causa de tweets considerados transfóbicos. A Maya levou o caso dela para um tribunal trabalhista, pedindo ao juiz que decidisse se uma crença filosófica de que o sexo é determinado pela biologia é protegido por lei. E o juiz determinou que não. Então, o comentário dessa Maya era simplesmente que o sexo era biológico. E ela tentou recorrer falando que ela poderia ter essa crença, né? Se ela deveria ter o direito de ter essa crença de que o sexo era determinado pela biologia e se ela poderia ser protegida pela lei por ter essa crença, e o juiz determinou que ela não tinha essa proteção. E aí ela foi cancelada e perdeu o emprego dela por fazer essa alegação terrível, né? Que, obviamente, toda a comunidade trans entende como transfóbica. Então, J.K. Rowling partiu em defesa dessa outra mulher aí, porque ela não achou justo o que estava acontecendo com ela, né? Não achou justo esse cancelamento. Mas até aí, foram participações indiretas da J.K. Rowling, certo? Ela não tinha falado nada ainda sobre o tema, ela só tinha curtido um tweet, seguido uma pessoa que já tinha falado sobre isso, e então manifestado um apoio a uma mulher que estava sendo cancelada e que havia perdido seu emprego por causa de um comentário que ela fez. Não necessariamente essa posição da J.K. Rowling teria alguma coisa a ver com a pauta trans, poderia simplesmente ser uma defesa da liberdade de expressão, que ela já disse ser uma defensora, mas a gente fala disso mais pra frente. Agora, o que ela disse exatamente? Em junho de 2020, Rowling retweetou um artigo de opinião que discutia pessoas que menstruam. Esse aqui foi o primeiro grande viral da J.K. Rowling sobre essa questão. Foi a partir desse momento que ela começou a ser verdadeiramente cancelada por ser transfóbica. E eu vi isso aqui na época e desde aquela época eu já considerei uma palhaçada tão bizarra que é surreal pensar que realmente isso aqui foi o grande estopim. Ela aparentemente estava questionando o fato daquele artigo não utilizar a palavra mulher. No lugar de mulher, eles utilizaram o termo pessoas que menstruam. E aí a J.K. Rowling fez uma piadoca em cima disso, falando: eu tenho certeza que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajuda? Era woman, wimpan, woman. Ela escreveu, tipo, era mulher, muser, não lembro, tipo assim, ela tá brincando com a palavra woman, né? Tipo, tinha uma palavra, né, pra pessoas que menstruam, como é que a gente chamava mesmo? Acho que é uma coisa parecida com mulher, eu acho, talvez. Esse foi o comentário super transfóbico dela. Basicamente, J.K. Rowling não gostou da ideia de substituir a palavra mulher por pessoas que menstruam. E ela já explicou por que isso incomodou ela, inclusive. É um argumento que é até um tanto feminista, o que não é uma surpresa. J.K. Rowling é feminista. Mas, cara, eu acho que ela não é uma feminista radical como os próprios canceladores delas pintam. Ela defende algumas pautas, mas não é nada tão extremo. A gente vai se aprofundar mais nisso, mas basicamente a J.K. Rowling, ela fala que ela já passou por experiências muito pesadas, que eu nem quero entrar em detalhes aqui. Nesse texto dela, ela entra mais em detalhes nesse caso, é aqui que ela explica por que esse termo foi tão grosseiro para ela. Ela falou o seguinte sobre isso: a linguagem inclusiva, que chama as mulheres de menstruadoras e pessoas com vulva, atinge muitas mulheres como desumanizante e humilhante. Eu entendo por que os ativistas trans consideram essa linguagem apropriada e gentil, mas para aqueles de nós que tiveram insultos degradantes cuspidos contra nós por homens violentos, não é neutro, é hostil e alienante. E eu consigo entender o que ela quer dizer com isso. Sinceramente, você falar pra mulher que você é uma buceta ambulante, você é uma vulva humana, você é uma pessoa que menstrua, você é uma menstruadora. Cara, isso parece hostil e alienante. Isso parece degradante. Isso parece um insulto. Não parece algo gentil. É realmente desumanizante. Você tá tratando a pessoa como a genitália dela, basicamente. Então ela viu aquilo e sentiu como uma linguagem hostil, não gostou. E, sinceramente, faz sentido
cancelar uma mulher, porque ela prefere que a gente não perca o hábito de se referir a elas como mulheres, ao invés de como menstruadoras. Então esse foi o primeiro grande episódio de cancelamento da J.K. Rowling. Ela se incomodou com essa linguagem que pra ela soou hostil, alienante, desumanizante e humilhante. Foi o que ela sentiu quando ela viu aquele artigo tratando mulheres dessa forma. Por isso, ela fez aquele tweet. E por isso ela foi considerada transfóbica. Esse foi o primeiro grande estopim do cancelamento dela. Mas teve mais coisa. Esse aqui é o tweet que eu falei, ó. Aqui é a matéria, que chama mulheres de pessoas que menstruam, e J.K. Rowling brincando com isso. Então, ó, esse tweet gerou muita reação, mas a autora de Harry Potter não cedeu e escreveu sobre o seu ponto de vista com mais detalhes. Aqui ela começou a falar um pouco mais sobre isso, ó. E ela fala umas coisas bem interessantes. Se o sexo não é real, o sexo biológico, né? Então não há atração pelo mesmo sexo. Isso aqui é uma contradição interessante que ela aponta no movimento trans. É uma contradição dentro do movimento LGBT, na verdade, que ela sintetizou muito bem. Assim, sinceramente, os textos da J.K. Rowling, né, já me antecipando um pouco, são muito bons, o que não é nenhuma surpresa, porque ela é uma escritora extremamente talentosa, né? Acho que poucas pessoas questionam o talento da J.K. Rowling como escritora. Então, ela manda muito bem nos textos e aqui apresenta muito bem o seu poder de síntese. Qual é a contradição? Se não existe sexo biológico, então não existe atração pelo mesmo sexo. Logo, não existe homossexualidade. Né? O sexo é algo volátil, o sexo é algo performático, como diria aquela célebre feminista que desenvolveu a teoria queer. E se o sexo é meramente performático, né? Se a sexualidade é performática, então não existe isso de atração pelo sexo oposto. Mesmo porque as pessoas podem mudar, podem transicionar à sua bel vontade. É um argumento contra a compreensão de que homossexualidade é natural. E se o sexo biológico não é real, a realidade vivida pelas mulheres globalmente é apagada. E isso aqui é o que incomoda ela enquanto feminista. É um ponto que ela fala muitas vezes. Que o ativismo trans, esse ativismo bizarro que sai cancelando as pessoas que simplesmente não querem ignorar o sexo biológico, acaba apagando essa realidade que as mulheres cis vivem. Então a gente tem aquela implosão de militâncias, né? A gente tem o feminismo entrando em atrito com o movimento LGBT. Conheço e amo pessoas trans. Olha só essa fala dessa pessoa extremamente odiosa, intolerante, transfóbica, né? Não é bizarro? Ela tá falando aqui, conheço e amo pessoas trans. Mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos de discutir as suas vidas de maneira significativa. Não é ódio falar a verdade. Isso aqui é perfeito, porque é uma coisa que os conservadores vivem reclamando. Não é ódio você falar a verdade. Não é discurso de ódio reconhecer a importância da biologia, né? Não é. Inclusive, ironicamente, isso aqui se aplica a muitas falas antifeministas, né? Não é ódio você falar a verdade. Não é ódio você admitir que existem diferenças inatas entre homens e mulheres. Não é ódio você falar que a capacidade física das mulheres é limitada, portanto, elas não conseguem desempenhar com a mesma proficiência várias tarefas que homens conseguem desempenhar melhor em média por causa da sua capacidade física em média superior. Isso é a verdade. É um fato biológico. Não é ódio falar isso. Só que muitas feministas acham que é. Que mais? A ideia de que mulheres como eu, que têm empatia com pessoas trans há décadas, sentem afinidade porque são vulneráveis da mesma forma que essas mulheres, ou seja, a violência masculina. Odeiam pessoas trans porque pensam que sexo biológico é real e que vivem as consequências disso, é um absurdo. Deixa eu explicar um pouco essa fala porque os parênteses no meio deixaram um pouco confusa. Então, ó, a ideia de que mulheres como eu odeiam pessoas trans porque, na visão dessas mulheres, o sexo biológico é real e existem consequências dessa realidade, é um absurdo. Essa ideia é um absurdo, né? Falar que essas mulheres odeiam trans só porque elas acreditam que a gente não deve apagar o sexo biológico. E ela ainda coloca aqui nessa frase que ela tem afinidade por essas pessoas trans porque ela vê que elas também são vulneráveis, e aqui ela coloca mais uma parte do seu feminismo, né, no discurso, falando que as mulheres trans também são vulneráveis à violência masculina. Então ela tem empatia por essas mulheres também por causa disso, né? Aqui a sua empatia feminista. Você vê, as falas da J.K. Rowling não são exatamente absurdas. Eu posso até contestar algumas ideias feministas que ela coloca ali no meio, mas sinceramente, mesmo nas falas feministas, ela tende a escolher bem as palavras. Ela não busca uma radicalização. E ela, inclusive, tem os motivos dela para se engajar nessa
pauta, inclusive, da violência. Porque, como ela também relata nesse texto aqui que ela escreveu no seu site, ela sofreu com isso, então tem muito da questão da experiência pessoal dela, dos traumas que ela carrega, inclusive. O que eu posso dizer é que, como toda boa feminista, a J.K. Rowling tem muita empatia por mulheres e por algumas minorias que ela vê que podem sofrer de coisas parecidas com as que as mulheres sofrem na visão dela, mas pouca empatia para com os homens em geral. E esse é o maior vacilo comum a praticamente todas as feministas. Ela praticamente não fala sobre o problema que é você meio que generalizar a violência como se fosse algo intrinsecamente masculino. E é curioso porque nesse texto ela também tem uma fala forte sobre o marido atual dela, porque ela fala que é um cara incrível, é um cara que cuida dela, que protege ela, que fez ela se sentir cuidada e protegida como ela jamais imaginou que seria possível. Então, assim, ela tem ao lado dela um homem de valor, um homem que ela sabe que é bom de verdade, e ainda assim eu acho que falta explorar um pouco mais disso. Mas tudo bem, não é o foco dela, não é o foco da causa dela, da luta dela, e deixando isso um pouco de lado, ela defende muitas coisas absolutamente corretas. Inclusive, ela defende muito a liberdade de expressão. Então, assim, J.K. Rowling é, no mínimo, um daqueles raros casos de feministas em que eu consigo tirar o chapéu porque ela tem muita coerência em boa parte das coisas que ela defende e, inclusive, eu entendo muito bem os motivos pelos quais ela foca tanto em determinadas pautas, em determinadas lutas, porque ela também traz a história pessoal dela que certamente foi muito importante para essas posições, né, ideológicas que ela foi formando. Mas eu não quero fugir muito do tópico aqui, que são as tais falas transfóbicas. Porém, como a gente fala muito de identitarismo de forma geral e de feminismo aqui no canal, acho que pelo menos um pouco desse disclaimer eu precisava fazer. Então ela continuou: eu respeito o direito de cada pessoa trans de viver de qualquer maneira que pareça autêntica e confortável para eles. Novamente, olha só essa fala extremamente transfóbica dessa mulher repleta de ódio no seu coração. Eu marcharia com você se fosse discriminado por ser trans. Ao mesmo tempo, a minha vida foi moldada por ser mulher. Eu não acredito que seja odioso dizer isso. É basicamente isso. Ela sente que o movimento trans é um movimento muito extremista, muito radical e que, de certa forma, muitas pautas defendidas por esse movimento apagam a luta das mulheres. Sinceramente, ela tá certa. Ela tá totalmente certa nisso. Ela não tá atacando pessoas trans. Ela várias vezes manifestou seu apreço por pessoas trans. Falou que marcharia ao lado dessas pessoas trans. Ela tem amigos trans, é aquela clássica. Essa é um pouco curiosa, tá? Porque tem aquele clássico, eu não sou transfóbico, tenho até amigos trans. Só que, ao mesmo tempo, ela recebeu muitos comentários de pessoas falando que ela deveria se aproximar de pessoas trans para entender a sua realidade. Só que ela já é próxima dessas pessoas. E ela fez um profundo trabalho de pesquisa dentro dessa comunidade também. Então não só ela tem relações próximas, como ela pesquisou muito isso. Tanto por questões profissionais, mas também por questões pessoais. E é o clássico também, né, que a militância usa muito, vai estudar, vai pesquisar, sendo que essas pessoas não estudaram e pesquisaram droga nenhuma, mas a pessoa que está ali se posicionando contra boa parte da agenda que os militantes idiotas defendem, essas sim fizeram bastante pesquisa sobre o tema para formar essas opiniões. E é justamente por isso que elas veem tantos problemas naquela militância. Clássicos, né? Então aqui a gente está vendo os tweets originais, que a gente acabou de ver, né, na tradução. Não acredito que seja odioso dizer isso. E aí nós chegamos em 10 de junho, que foi quando a Rowling publicou uma longa postagem no seu site. E ela enviou um tweet que dizia TERF Wars. TERF é um acrônimo que significa Feminista Radical Trans Exclusiva, ou seja, feministas radicais que excluem trans. E esse texto é incrivelmente interessante, muito bem escrito, tem tanta coisa interessante nesse texto, só que ele é muito longo, que eu gostaria de fazer um vídeo separado para ler praticamente o texto inteiro. Eu fui fazer um resumo desse texto para esse vídeo, e eu não consegui, porque eu ia lendo cada parágrafo e pensando, pô, isso aqui precisa estar, não posso apagar isso aqui, nossa, mas isso aqui também, cara, isso aqui que ela falou é muito interessante. Não dava para apagar praticamente nada do texto. O texto inteiro é muito bom e com certeza vale a pena ler. E como eu não vou, nesse vídeo aqui, ler o texto inteiro, o que eu posso garantir é que o texto é super bem escrito, não tem nada de odioso no texto. Mais uma vez, é mais fácil você encontrar alguma coisa de ódio contra homem na parte feminista dela, que não é muito radical mesmo, mas tem alguns trechos ali que, eu pelo menos questiono, mas eu também não
não faria a mesma coisa que os militantes fazem, jogando ela como uma anti-trans radical e falar, é uma feminista radical que odeia homens. Mas é mais fácil você falar isso do que falar que ela é uma transfóbica maluca, TERF. Esse texto dela é maravilhoso, inclusive tem muitas defesas à liberdade de expressão, como eu disse, que valem a pena ser compartilhadas. Também fala bastante sobre o tal do contágio social, que a gente já viu aqui em vários vídeos, né? Inclusive teve treta no canal por causa disso. Mas é realmente um texto muito bom, onde ela fala bastante, né, da percepção dela sobre todo esse cancelamento. E não tem nada, mas nada ali dentro que justifique classificar J.K. Rowling como uma pessoa transfóbica. Nada. É justamente o contrário. Ela deixa ainda mais claro que ela não tem nada contra transexuais. No máximo, ela tem alguns problemas com a militância, que é o que eu sempre falo nesse canal, na verdade, né? É saber separar a militância do indivíduo. Você ter problemas com o grupo coletivista, com os militantes, com o movimento político, o movimento ideológico, não é a mesma coisa que ter problema com o indivíduo. Então eu não gosto dos militantes LGBT. Mas não quer dizer que eu tenha problema com os LGBT em particular. E ela fala nesse texto uma parada muito boa também sobre sinalização de virtude, que inclusive cabe bem nos comentários que muitas pessoas do elenco de Harry Potter fizeram. Como por exemplo aqui, ó. Esse aqui foi o comentário do Daniel Radcliffe, o ator que interpretou Harry Potter. Ele basicamente fez aquele discursinho padrão, woke, mulheres trans são mulheres, qualquer declaração contrária apaga a identidade e a dignidade das pessoas, eu sou contra isso, então eu me engajo nessa luta pelas minorias e blá 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 blá. Como se isso aqui fosse uma antítese, como se fosse uma oposição ao que a J.K. Rowling disse, e nem é, de fato. A J.K. Rowling não tenta apagar a identidade das pessoas trans. Ela fala que a biologia ainda é importante e que o contrário não pode acontecer, né? A militância trans tentar apagar toda a vivência das mulheres cis. Mais ou menos isso. Mas ela não tá negando que mulheres trans são mulheres. São mulheres trans. Ela inclusive relata que ela tem uma dessas amigas que é uma mulher trans mais velha que ela e que ela não consegue ver aquela amiga como algo que não uma mulher. Mesmo que essa amiga seja abertamente tranquila pra falar sobre o passado dela como um homem gay. Mas mesmo ela conversando com aquela amiga e ela contando as histórias de quando ela era um homem gay, ela ainda vê aquela amiga como uma mulher e ela não consegue não ver. Então ela não tá apagando a identidade e a dignidade dessas pessoas. Ela só tá sendo coerente, ela só tá sendo científica, até eu diria. Ela não está sendo uma negacionista, como essas pessoas geralmente são. Então aqui eles estão fazendo sinalização de virtude, todos eles, tá? Os três principais do elenco, o Harry Potter, a Hermione e o Ron, os três fizeram comentários muito parecidos. A Emma Watson deve ser a mais lacradora dos três, inclusive. Ela fez mais uns comentários pra se afastar da polêmica. O ator que faz o Hermione falou a mesma coisa. Porque mulheres trans são mulheres. O ator que fez o Draco Malfoy falou a mesma coisa. O único dos atores de Harry Potter que eu vi que saiu em defesa da J.K. Rowling foi o ator que interpreta o Hagrid. Acho que o comentário dele é interessante, vale a pena dar uma olhada. O ator que faz o da franquia Animais Fantásticos, que inclusive já interpretou uma mulher trans em Garota Dinamarquesa, obviamente, também saiu em defesa das pessoas trans, para se afastar das polêmicas da J.K. Robbie Coltrane defendeu J.K. Rowling. O homem que interpretou Hagrid foi um dos poucos atores do universo de Harry Potter a defender a Rowling. Eu não acho que o que ela disse foi ofensivo, realmente. Não sei porquê, mas há toda uma geração de pessoas no Twitter esperando para serem ofendidas. Eles não teriam vencido a guerra, teriam? Sou eu falando como um velho mal-humorado, mas você só pensa, supere a si mesmo, fique esperto, fique de pé e siga em frente. Então basicamente aqui ele tá reclamando do vitimismo, do mimimi, dessa militância, que eles querem realmente se ofender por absolutamente qualquer coisa, que são pessoas fracas, que não teriam a capacidade de vencer uma guerra e que não tem resiliência. É que a gente fala muitas vezes aqui também, né? Que é uma geração sem resiliência, que não consegue lidar com problemas por mais minúsculos que eles sejam. Qualquer coisinha vira uma grande coisa na vida das pessoas e elas não conseguem seguir em frente. E aí ele fala, como um velho mal-humorado, mano, a única coisa que esse cara consegue pensar é, supera, levanta, fica em pé, segue em frente, segue com a tua vida, sabe? Você deveria conseguir lidar pelo menos com um comentário que, nossa, meu Deus do céu, essa palavra me machucou. E ele falou, eu não quero me envolver com tudo isso por causa de todas as correspondências de ódio de toda essa droga e eu não preciso disso pra minha vida. Então ele não quis se envolver mais, mas partiu em defesa dela e falou umas verdades aí. Foi menos polido que a J.K. também. E aí, depois desses primeiros episódios mais polêmicos, o ataque, né, a onda de ódio começou a crescer desenfreadamente contra J.K. Rowling.
Ficou um negócio realmente bem pesado, bem escroto. Ela fala bastante sobre isso e é bem interessante porque, mais uma vez, fica muito claro sobre como as pessoas do bem, as pessoas do amor, são as mais odiosas, as mais hipócritas de todas. Porque elas são puro ódio. Elas falam as coisas mais pesadas, mais horríveis, realmente querendo destruir a pessoa. E a J.K. Rowling compartilhou um pouco disso, então também é muito interessante que depois ela começou também a falar mais ativamente contra essa militância e expor muito dessa hipocrisia. Aqui, ó, desabafo em julho de 2020. Ela disse: eu ignorei tweets falsos atribuídos a mim e dei vários RTs. Eu ignorei... Isso aqui chega a ser pesado, né? Eu ignorei filmes adultos tweetados para crianças em tweets feitos sobre a obra dela, né? Então, estavam ainda pegando coisas e associando a arte dela, no caso os livros dela, a obra dela. Ela foi ignorando tudo isso. Ó. Eu ignorei ameaças de morte e estrunfo, mas eu não vou ignorar isso aqui. Quando você mente sobre o que eu acredito sobre medicamentos para saúde mental e quando você deturpa as opiniões de uma mulher trans por quem eu não sinto nada além de admiração e solidariedade, você cruza uma linha, né? Você ultrapassa uma linha. Do que ela tá falando? Aqui tem o contexto, né? Um usuário do Twitter chamou a atenção porque ele tinha feito um tweet que dizia que a J.K. Comparava terapia hormonal com antidepressivos. Então, basicamente, ele começou a inventar mais narrativas ali, tentando distorcer as coisas que a J.K. Rowling já tinha dito. E aí ela acabou, nesse caso, se pronunciando para desmentir o que o cara tinha dito. E aí ela continuou, ó. Muitos profissionais de saúde estão preocupados com o fato de que os jovens que lutam com a sua saúde mental estão sendo direcionados para tratamentos hormonais e cirurgias, quando isso pode não ser do seu interesse. Aqui ela está falando do contágio social, né? Desse problema que os woke não reconhecem, eles negam que seja um problema, mas né? Não vou me aprofundar nisso nesse vídeo, mas existem vários vídeos onde me aprofundo bastante nessa questão, então acho que não tem por que fazer isso aqui agora. Enfim, muitos, inclusive eu, acreditam que estamos assistindo a um novo tipo de terapia de conversão para jovens gays, que estão sendo colocados em um caminho vitalício de medicação que pode resultar na perda de sua fertilidade ou função sexual completa. Então aqui é um dos motivos pelos quais o contágio sexual é tão problemático, né? Que está pegando jovens gays, encaminhando eles para a transição, né? Fazendo com que eles cada vez mais acreditem que realmente eles sofrem da disforia ou que eles precisam tratar essa disforia, mesmo que na maior parte dos casos eles não precisem. Acho que ela até fala disso, eu não lembro se é aqui ou nesse texto. É no outro texto, na verdade, que a gente precisa de muito mais tempo, né? Um vídeo específico só para ver sobre ele. Mas ela fala sobre isso, então ela realmente estudou o assunto. E aqui, né, na sequência, ela mais uma vez questiona o uso dos hormônios. Os riscos à saúde a longo prazo da utilização de hormônios do sexo oposto já foram rastreados por um longo período. Esses efeitos colaterais são frequentemente minimizados ou negados por ativistas trans. A gente já viu muito isso também, né? Inclusive, novamente, eu tive toda uma treta justamente por causa disso. Pessoas querendo minimizar os danos causados por essa militância e por esse incentivo à transição e a tratamentos que muitas vezes têm efeitos colaterais extremamente perigosos e irreversíveis. Nada disso pode perturbá-lo ou perturbar a sua crença na sua própria retidão. Mas se for assim, eu não posso fingir que me importo muito com a sua opinião negativa sobre mim, tá? Que aqui ela ainda tá respondendo aquele cara, né, que a gente viu antes. Aqui, né, ela postou algumas coisas sobre esses efeitos colaterais, no coração, inclusive. Então ela fez uma thread falando sobre isso, sobre os perigos desses tratamentos e da forma negligente como eles vêm sendo feitos. A preocupação dela, especialmente com crianças, com menores de 18 anos, com os bloqueadores de puberdade, e ela falou bastante sobre isso nessa thread e no outro texto ela também fala bastante sobre isso. Então ela está preocupada com as crianças, com os jovens e especialmente com os LGBTs que estão sendo encaminhados para esses tratamentos que, cara, sinceramente podem destruir as suas vidas. Sem contar que aqui ela está falando sobre a utilização de hormônios do sexo oposto, né? Mas as pessoas já há muito tempo sabem que lidar com hormônios não é tão simples. Tanto que todo mundo tá careca de saber, às vezes literalmente, dos problemas que os anabolizantes podem causar, né? Então imagina quando você ainda tá tomando o hormônio do sexo oposto, todo tipo de coisa que isso pode causar no seu organismo. E certamente os resultados disso vão ser ainda mais perceptíveis daqui a uns anos, porque a erosão de casos onde pessoas estão sendo encaminhadas para a transição de forma equivocada ou precipitada, muito provavelmente, começou por agora. É um fenômeno recente.
Então, o resultado disso a gente vai ver nos próximos anos. A gente já tá vendo, mas a gente vai ver numa larga escala nos próximos anos. Então é por isso que a gente deveria se preocupar agora também, para não precisar ver milhares de vítimas dessa militância, desse ativismo, dessa ideologia, para começar a tomar alguma atitude, né? Para começar a falar sobre os perigos disso. Aí também vieram as polêmicas envolvendo os novos livros que a J.K. lançou. E, bom, realmente tem coisas... Sabendo que ela tá nessa polêmica, faz sentido que tenha aumentado, né, o ódio da militância sobre ela, porque ela fez um livro sobre um detetive em busca de um assassino em série que se veste de mulher. Então é um homem cis que se veste de mulher para caçar e matar outras mulheres cis. O The Telegraph escreveu o livro como se ele fosse uma história cuja única moral parece ser: nunca confie em um homem de vestido. É, a história de um assassino em série, simplesmente. Ela fala também, no texto dela, que esses livros ela estava escrevendo desde antes dessa polêmica. O que faz muito sentido, porque são livros que foram lançados no mesmo ano da polêmica, para a infelicidade da J.K. Rowling, mas certamente não são livros que ela escreveu em poucos meses e publicou, né? Inclusive porque teve mais um livro polêmico de 1000 páginas. 1000 páginas. E ela falou que aquele livro ela já vinha escrevendo há muito tempo, mas que ela também já sabia que muitas pessoas iriam ver esse livro como se fosse uma resposta a tudo isso que estava acontecendo, mas nem era. E olha que interessante, por ser feminista, muito provavelmente existia até uma motivação ideológica para ela escrever um livro sobre um serial killer de mulheres, né? Não que seja uma história típica, existem várias histórias que seguem esse mesmo padrão, né? Assassinos que só matam mulheres. Mas talvez ela tivesse pensado nisso, só que, infelizmente, ainda tinha essa questão de que o homem usava vestido e se passava por mulher para fazer isso. E aí, quando o livro foi publicado, RIP J.K. Rowling foi rapidamente trending topic no Twitter. Depois disso tudo, ela voltou a falar sobre os ataques que recebeu da militância. Aqui, ó, em resposta a uma pessoa que disse: desejo a você uma bela bomba na sua caixa de correio, a J.K. respondeu: para ser justo, quando você não consegue que uma mulher seja demitida, presa ou abandonada por seu editor e cancelá-la apenas faz com que as vendas dos seus livros aumentem, só há um lugar para onde você pode ir, né? Atentado terrorista, morte, você precisa tentar matar essa mulher. Isso aqui, mano, não tem... É como eu falei, é mais uma vez J.K. Rowling escancarando como essa turma do bem, essa turma do amor, essa turma da paz é realmente cheia de coisas boas nos seus corações. Elas só desejam que uma mulher seja explodida, porque fala coisas que essas pessoas não concordam, como, eu não gosto que chamem mulheres de pessoas que menstruam, porque eu acho meio ofensivo, prefiro que continuem falando mulher. Ou eu acho que a gente não deveria parar de considerar o sexo biológico, porque ele ainda é importante, mesmo que a gente entenda que pessoas trans devem ser respeitadas, não devemos ignorar completamente a biologia. Por falar essas coisas, essa mulher deveria ser explodida, né? Deveria voar em 1000 pedacinhos pelo ar, porque eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa cheia de amor no meu coração, então como não desejar isso para uma mulher tão horrível como J.K. Rowling, não é? Centenas de ativistas trans ameaçaram me espancar, me estrunfar, me assassinar e me bombardear. Percebi que esse movimento não representa nenhum risco para as mulheres. Aqui ela falou de forma irônica, né? Realmente, olha só, muito sagaz J.K. Rowling, novamente mostrando que tem o dom da palavra, né? Porque qual é a treta? Ela tá falando, o movimento trans, especialmente essa ala mais radical, representa uma ameaça às mulheres. Eles estão silenciando mulheres, estão ocupando o espaço das mulheres. Muito interessante também, né, a questão dos trans nos esportes femininos, uma pauta que conservadores já vem batendo há muito tempo, porque sim, estão tomando espaço, silenciando e sabe, em muitos casos prejudicando objetivamente mulheres. E aí, para provar que esses ativistas não são uma ameaça às mulheres, eles ameaçam espancar, abusar, assassinar e bombardear uma mulher porque ela decidiu falar o que pensa. De fato, nenhuma ameaça para as mulheres. Cara, perfeito. E aí, em agosto de 2022, a J.K. Rowling começou a promover o seu novo romance, The Ink Black Heart, publicado sob o seu pseudônimo. No livro, que tem mais de 1000 páginas, o trabalho de um cartunista... O enredo do livro é realmente interessantíssimo. Cara, saca só. O trabalho de um cartunista baseado no YouTube é acusado de ser racista, transfóbico e capacitista. Essa cartunista, então, é doxada, ameaçada de estupro e morte e, por fim, é esfaqueada até a morte em um cemitério. De acordo com a opinião de um revisor, o livro aponta para os guerreiros da justiça social. Olha isso, mano. A J.K. Rowling fez um livro basicamente demonstrando que os justiceiros sociais são as pessoas mais maldosas, maquiavélicas, horrendas que você pode imaginar.
que vão destruir completamente a vida de uma pessoa simplesmente porque eles decidiram que essa pessoa não é do amor. E aí elas vão ameaçar de todas as formas, vão doxar essa pessoa, vão expor essa pessoa, perseguir essa pessoa até que uma consequência absolutamente trágica pode acabar chegando disso tudo, né? Ela escreveu um livro onde os Social Justice Warrior, os guerreiros da justiça social, são os grandes vilões. Isso aqui é maravilhoso, né? Quando eu me aprofundei nas polêmicas sobre a J.K. Rowling, cara, eu só passei a admirar ela muito mais, na verdade. Ela tem bons valores, ela defende bons princípios e realmente eu só lamento pelo fato de que essas coisas não serviram para ela abrir os olhos sobre o radicalismo do feminismo, sabe? Tipo, só faltou isso, só faltou ela perceber que, infelizmente, ela também tá dentro de uma parte desse grupo, por mais que ela de fato não seja radical, por mais que ela de fato seja, sabe, totalmente um ponto fora da curva, sabe, ela tá totalmente destacada disso, ela ainda tá dentro de um grupo que também faz essas coisas que ela tá repreendendo aqui. Então só faltou, eu acho, essa última percepção, sabe, esse último estalar de dedos pra ela se ligar que, muito embora ela tenha bons motivos pra acreditar na narrativa feminista sobre muitas coisas, enfim, nessa questão da misoginia, porque ela sofreu isso na pele, porque ela teve um relacionamento muito abusivo, onde ela sofreu muito, ela também encontrou um bom homem, um cara de valor, que faz, como ela mesma disse, se sentir protegida, como ela jamais imaginou que pudesse se sentir, e, sabe, desenvolver mais empatia também por esse cara. E perceber que colocar esse cara no grupo dos vilões da sociedade também não é lá muito justo. E que homens também sofrem essa perseguição justamente desse grupo que tá perseguindo e cancelando ela como ela jamais foi perseguida e cancelada por nenhum outro grupo. Inclusive, também tem essa outra parada bem interessante aqui que aconteceu com ela, quando ela falou que não se importa com essas polêmicas sobre o seu legado. Foi traçada uma semelhança entre extremistas de direita e esses ativistas trans. E esses extremistas de direita, a que ela se refere, são aqueles que, no começo da sua jornada, também tentaram cancelar ela por fazer apologia à bruxaria. E vamos falar a verdade, existe mesmo isso. Então eu sei que, de fato, alguns extremistas de direita, especialmente mais fanáticos religiosos, muito provavelmente, implicaram com a J.K. Rowling, com a obra dela, porque é uma obra sobre bruxos. Então ela também foi cancelada por essas pessoas por estar escrevendo sobre bruxaria. Mas eu tenho certeza absoluta, nem se compara, que a proporção é completamente diferente. Tanto que agora ela só fala disso, né? E eu acho que ela falou isso muito mais pra espizinhar essas pessoas, pra alfinetar essas pessoas, falando: vocês odeiam a extrema-direita? Vocês estão agindo igual, se não muito pior. Isso foi muito mais pra atacar os militantes, os ativistas trans, que estão fazendo uma caça às bruxas a ela, neste momento, do que, enfim, pra realmente tentar atacar a extrema-direita. Não que ela seja simpática à extrema-direita também, claro, nem tem motivo pra isso. Mas é mais um paralelo interessante, né? E aí, o último grande evento foi o lançamento do Hogwarts Legacy, porque as pessoas começaram a cancelar o jogo porque supostamente J.K. Rowling seria transfóbica. Mas os motivos para considerar J.K. Rowling transfóbica foram esses que vocês acabaram de ver. A gente só não explorou detalhadamente esse texto ainda, mas pretendo fazer isso também. Se já tiver feito, vai ter um card aí pra você assistir o vídeo onde eu falo sobre esse texto da J.K. Rowling. Porém, como eu já disse, também não tem nada aqui nesse texto que justifique ela ser classificada como uma pessoa transfóbica, como uma pessoa odiosa. Ou seja, foi mais um cancelamento injusto. Essas pessoas, muitas delas provavelmente nem sabem o que a J.K. Rowling realmente falou sobre as pessoas trans. Elas certamente ignoraram todas as vezes que a J.K. Rowling partiu em defesa das pessoas trans. Essas pessoas ignoram os problemas reais do ativismo trans, esse ativismo radical que não só persegue uma mulher por simplesmente falar o que ela pensa, mas também é uma das principais causas desse contágio social, dessa erosão de jovens se identificando como trans e sendo encaminhados para tratamentos irreversíveis que podem ser extremamente prejudiciais para sua saúde, podem ser fatais, inclusive. Em muitos casos já foram. Enfim, não chega a ser nenhuma novidade, né? Eu sei que muitos de vocês não estão surpresos, mas agora vocês sabem exatamente por que J.K. Rowling foi cancelada e se realmente tem algo de muito errado, de muito bizarro no que ela disse. Se é certo falar, nossa, porque ela é transfóbica, porque ela é uma pessoa de ódio. Não tem nada disso. É só mais um cancelamento idiota onde uma pessoa
não abaixa a cabeça e reza completamente a cartilha woke, falando aquelas frasezinhas prontas, mulheres trans são mulheres, e fica por aí mesmo, pra dizer que é pró-amor. O ator do Draco Malfoy foi o mais ridículo nesse sentido. Ele falou, eu quero dizer... As coisas óbvias a dizer é que eu sou pró-escolha, eu sou pró-discussão, sou pró-direitos humanos em geral, eu sou pró-amor. Qualquer coisa que não sejam essas coisas, eu realmente não tenho muito tempo pra isso. Tipo, eu sou pró tudo que é de bom, gente. Eu sou a pessoa mais maravilhosa e perfeita do mundo. Isso aqui é pura sinalização de virtude. E a própria J.K. Rowling falou nesse seu texto sobre como é muito mais fácil, mais cômodo ficar fazendo essa sinalização de virtude. Aqui, ó, ela disse, seria muito mais fácil ficar tweetando as hashtags aprovadas. Porque é claro que os direitos trans são direitos humanos. E é claro que vidas trans importam. Pegar os biscoitos, wokes, e aproveitar um brilho após a sua sinalização de virtude. É muito mais fácil fazer esse tipo de coisa. E, assim, isso aqui é óbvio. Não vou dizer que é uma alfinetada ao elenco que saiu falando essas obviedades pra sinalizar virtude e ganhar os biscoitinhos da galera woke. Porque, na verdade, pô, ela disse simplesmente um fato. É aquela mesma coisa que o pessoal fica falando, tipo... se você reconhece que é um problema, né, tanto a discriminação contra brancos quanto contra negros, por que você não fala da discriminação contra negros? Na verdade, eu falo, já falei em vários vídeos. Mas é aquela parada, essa é a parte óbvia que todo mundo sabe. Sério, eu tenho que vir pra cá pra falar pra vocês, pô, gente, racismo é errado. Você discriminar um negro por ser negro é uma coisa que só um imbecil faria, sabe? Tipo, isso é totalmente zoado, eu não aprovo. Isso é lógico, é o óbvio. Eu preciso ficar falando isso pra sinalizar virtude, falando, olha como eu sou uma boa pessoa, como eu me importo com todas as pessoas, que eu sou uma pessoa do amor. Pô, isso é realmente só falar a coisa mais lógica possível, mais óbvia possível, falar a hashtag aprovada pra falar, eu sou uma pessoa do bem. Porque é pressuposto que você é isso. Hoje em dia é pressuposto que você é isso. Ficar falando essas coisas não vai te transformar numa pessoa boa. Agir como uma pessoa boa, sim, é importante. E isso muitas dessas pessoas não fazem. Vão lá, sinalizam toda a virtude do mundo, mas depois não seguem o que falam. Agora, por que eu falo sobre os casos polêmicos, os mais controversos, onde o homem é a vítima ou onde o branco é a vítima? Porque desses casos ninguém fala. Porque isso precisa ser dito. Porque isso não é óbvio, infelizmente. Porque isso não é senso comum. Porque esse tipo de coisa estão tentando silenciar. Ninguém tenta te calar quando você fala que discriminação contra negros é errado. Ninguém vai te perseguir se você falar isso. Ninguém vai te silenciar. Ninguém vai te tratar como um monstro. É o contrário, vai acontecer o que ela disse aqui. Você vai ganhar os biscoitinhos da galera woke, você vai estar no trending ali com a galera do bem, você vai ser reconhecido como uma boa pessoa porque você está falando o óbvio, você está falando o discurso pronto, mais fácil do mundo, porque qualquer pessoa minimamente decente defende essas coisas. Você fala, nazismo não foi um negócio legal. Porra, lógico, mano. Parabéns, você contra o nazismo. Nossa, que ser humano maravilhoso que você é. Agora, falar contra o que essa militância não quer que você fale, que é o fato de que eles têm discursos que também são racistas porque discriminam brancos, isso é importante porque ninguém tá falando e quando alguém fala é perseguido, é cancelado, como a J.K. Rowling foi. Por isso é importante mostrar o outro lado, porque é o lado que ninguém tá mostrando e que quando alguém mostra é perseguido, é cancelado. E aí começam a falar, se você tá falando que branco tem que ser respeitado é porque você odeia negro, né? Esse pensamento completamente imbecil que essa galera tem. Enfim, pra encerrar, o último grande acontecimento da J.K. Rowling foi essa declaração também sensacional dela, onde basicamente ela disse que essas pessoas que estão perseguindo ela, que estão acusando ela de ser transfóbica, são as pessoas que não entenderam a obra dela. E aí, essas pessoas estão falando que não. Quem não entendeu a própria obra é a J.K. Rowling. Ela não entendeu o que ela própria escreveu. Sim, uma das mais aclamadas escritoras da nossa geração não entendia o que ela estava escrevendo. Você, militantezinho de 13 anos com uma foto coloridinha de uma bandeira LGBT e com o pronome na bio do Twitter, é você que entendeu profundamente a mensagem de Harry Potter e não a própria J.K. Rowling. Vai, confia. E o próprio Bichartz já dá a notícia de uma forma extremamente cretina, né? Ela fala, avisaram que é para separar a obra do autor. J.K. Rowling afirma que aqueles que deixaram de consumir sua obra por conta do seu posicionamento transfóbico não captaram a mensagem dos livros de Harry Potter e compara essas pessoas com comensais da morte. Olha a cretinice dessa chamada. J.K. Rowling afirma que aqueles que deixaram de consumir sua obra por conta do seu posicionamento transfóbico, ela afirma que por conta do seu posicionamento transfóbico, ela não disse isso, cara. Olha que forma cretina de explicar a posição da J.K. É como se ela estivesse admitindo que ela foi transfóbica. Ela não foi.
Ela não teve um posicionamento transfóbico. Nunca aconteceu. Vocês acabaram de ver todas as polêmicas. Qual foi o posicionamento transfóbico dela? Falar que a palavra mulheres ainda é importante e que ela não gosta quando substituem por pessoas que menstruam. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Então, vamos ver o que ela de fato disse, né? Pra ignorar essa chamada cretina dessa página super woke. A autora diz: alguns de vocês não entenderam os livros. Os comensais da morte viveram em segredo, até chegar a sua hora, e qualquer um que ficasse em seu caminho deveria ser destruído. Se você discordar deles, você deve morrer. É exatamente isso que essa galera prega. Eles são os comensais da morte. É verdade! Os guerreiros da justiça social são os comensais da morte. A galera woke é, segundo a própria autora, a personificação dos grandes vilões da obra. Ela continuou: eu estou lutando contra o que eu vejo como um movimento poderoso, insidioso e misógino. Lembrando que ela tem toda essa questão, né, de que o movimento trans, especialmente esse totalmente radicalizado, está afetando diretamente as mulheres e, mais uma vez, ela está certa. Enfim, ela está lutando contra esse movimento que ganhou grande influência em áreas muito importantes da sociedade. Não vejo esse movimento em particular como algo benigno. Mais uma vez, palmas para J.K. Rowling. Isso é o que eu penso sobre o identitarismo como um todo. Infelizmente para ela, eu penso isso sobre o feminismo também. Inclusive, ela faz algumas críticas nesse texto sobre a sociedade atual que ela tá vendo que é muito pior para as mulheres, essa geração, do que a geração dela. Para mim, isso é culpa do próprio feminismo que ela apoia. Ela só não percebeu isso. É a minha percepção, é claro, mas ela tá falando que, na visão dela, é muito pior ser uma mulher hoje do que nos anos 80. Ela fala que ela tinha medo, né, de como seria o mundo para sua filha, porque hoje tem muito mais coisas contra as mulheres do que no tempo dela. E isso é culpa do identitarismo, isso é culpa do progressismo, isso é culpa da galera woke. E ela reconhece isso, né? Ela só não coloca todo o grupo woke no mesmo pote, mas ela reconhece, porque ela tá, inclusive, escrevendo contra os justiceiros sociais, né? E já falou que eles são os comensais da morte. E acho que vale pegar isso aqui para encerrar de vez esse tema, ó. A Federação Mundial de Atletismo proíbe mulheres trans de competir em categorias. E aí eu falei, o quão irônico é o fato de que uma das maiores vitórias femininas dos últimos anos partiu da mobilização dos conservadores. Bom, na verdade isso é mais comum do que os militantes identitários pensam, mas eles não estão prontos para essa conversa. Isso aqui é mérito de quem? Quem vocês acham que está travando essa batalha contra a inclusão das mulheres trans nos esportes femininos? Qual é a principal voz contra esse absurdo? É a voz conservadora. São os conservadores. Eles são os principais opositores dessa aberração aqui. Então, a J.K. Rowling vai ter que dormir com o fato de que os conservadores ajudaram muito mais ela na luta dela do que os wokes, do que os progressistas, do que os guerreiros da justiça social. Esse é um dos pontos em que a agenda trans, especialmente, atrapalha as mulheres, como eu já falei anteriormente. Aqui você tem um problema direto. Mulheres estão perdendo espaço por causa desse ativismo. Inclusive, reforçando narrativas que feministas não gostam de reconhecer, né? A superioridade masculina, pelo menos do ponto de vista físico, já que elas gostam muito de falar, não, uma mulher pode fazer tudo que um homem faz tão bem quanto um homem. Aí vai lá um homem nerfado, que era um atleta medíocre e que ainda fez um tratamento para ficar mais fraco e ainda assim varre o chão com a cara de todas as competidoras. Parece que não exatamente, né? Parece que um homem fraco e medíocre ainda consegue ser muito melhor do que as melhores mulheres do mundo daquela modalidade. É um negócio que uma feminista gosta de ver acontecendo? Vocês acham que as feministas deveriam ficar felizes ao ver a realidade sendo esfregada na sua cara? Geralmente elas não gostam muito. É por isso que existe esse segmento, né, das feministas antitrans. Mas não é o caso da J.K. Rowling, vale dizer. Naquele texto que a gente vai ver em um outro momento, ela deixa isso bem claro. Mas é assunto para um outro momento, exatamente como eu falei. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você ficou nesse vídeo entendendo toda a treta, toda a polêmica aí da J.K. Rowling para saber se realmente ela era transfóbica, ela foi transfóbica ou se não, se isso é viagem de militante, deixa o seu like, porque ainda que os sites tenham compilado as informações, teve bastante coisa para ler, teve bastante coisa para pesquisar. E aí eu trago aqui o conteúdo mais mastigado pra vocês, sintetizando o máximo que eu consigo. Óbvio que o vídeo ficou longo porque, como vocês viram, é uma treta muito longa mesmo. E eu ainda coloco os meus comentários, né, como não pode deixar de ser. Mas é isso, deixa o like, curte, compartilha, se inscreve se não for inscrito, isso é muito importante porque a gente precisa vencer o Shadowban aí. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Agora vamos embora, até mais, fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição.